Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3. B3 é Brasil Bolsa Balcão, o novo nome aqui da empresa. E relembro sempre que é importante repetir isso, você sabe que a partir do começo deste ano de 2017 foi criada uma página no YouTube, Programa Mercado Futuro. O endereço é esse mesmo, Programa Mercado Futuro, PMF maiúsculo. Todos os programas que você assiste aqui pela TV, pelo SBA, você pode assistir na hora que quiser, no dia que quiser, entrando nessa página. Eles vão, depois da semana, uma semana depois do que vai aqui na TV, eles são colocados aí na página do YouTube. Então, tem na internet, você assiste a hora que quiser, o dia que quiser. Bem, uma questão que vocês ouvem falar muito aqui, tanto por parte dos entrevistados como por minha parte, é a questão jurídica no Brasil. A questão da terra no Brasil é bastante complicada. E, além de tudo, tem um produto novo aí, eu acho que é um papel financeiro que lançaram ou vão lançar. Mas hoje o assunto vai ser a questão fundiária um pouco, a questão de terra no Brasil. Para falar sobre isso, um especialista, que é da diretoria técnica da Sociedade Nacional da Agricultura. A SNA tem como presidente o Antônio Alvarenga e a sede é lá no Rio. Aliás, antes de apresentar para vocês a minha entrevistada, a sede da CNA, para quem é fissurado e que gosta de avião como eu, é uma maluquice, porque da janela da SNA você fica vendo a pista do aeroporto Santos Dumont. Dizem que é perigoso, mas é um dos mais lindos que eu já estive. Fica muito bem localizado, é muito bonito. É um detalhe, mas o diabo está nos detalhes, né, o que dizem. Bem, a minha entrevistada, então, é uma advogada. Ela é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo, conhecidíssima, e diretora técnica da Sociedade Nacional da Agricultura. Eu vou conversar com a doutora Maria Cecília Ladeira de Almeida. Doutora, muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Como é que a senhora, como uma especialista nessa questão jurídica das terras, só diria que no Brasil ter terra é uma questão perigosa? Não diria tão perigosa como muito complicada, né? Nós temos uma história, a história territorial do Brasil, a ocupação do Brasil desde os tempos da colônia, é uma história muito difícil. As leis do Brasil colônia, do Brasil império, elas nos levaram a uma situação, de um lado, sem dúvida, um certo reconhecimento de posses, de sesmarias, etc. Mas, por outro lado, nos levaram a uma indefinição fundiária muito grande que temos até hoje. Se a gente imaginar que lá pelo século XVII, século XVIII, falava-se em arrecadar as terras devolutas, e a legislação de então diz assim, aquilo que é a legislação até hoje, com todas as alterações naturalmente, que aquilo que o particular não comprovar que é dele é da coroa portuguesa, depois do Império do Brasil, isso gera até hoje vamos dizer assim, um contexto histórico que é aceitável na legislação de que tudo aquilo que o particular não provar, que por um processo legítimo passou a ele particular, é do poder público. Então isso já é um primeiro problema. Essa arrecadação que deve ser feita pelo menos desde o ano de 1850, vamos ver o que remanesceu para a coroa e o que foi transferido para o particular será legitimado. Essa situação permanece até hoje, porque em todas as ações discriminatórias, que são as que fazem a arrecadação das terras devolutas, todas elas têm que ser citados todos os ocupantes a qualquer título. Se eu imaginar, por exemplo, vou fazer um exemplo que hoje tende a acabar. O 7º perímetro discriminatório, que é a região de São Miguel Paulista, a Zona Leste de um todo. Todas as pessoas que moram na Zona Leste deveriam ser citadas para o processo. Isso é uma loucura, porque todos eles são ocupantes. Então, todos eles sendo ocupantes, eles vão demonstrar qual é a que título eles estão ocupando. Porque foram sesmeiros
Isso pensando, fazendo uma cadeia dominial antecedente. Porque são descendentes de sesmeiros, porque compraram em processos de venda de terras do governo federal ou estadual, ou porque são ocupantes, ou porque são invasores. E aí, terminada a discriminação, apartado que já está em nome do particular por um processo legítimo, seja ele qual for, em que época que tenha sido, essas terras são revalidadas. As que sobrarem deverão ser transferidas aos particulares. Os que são ocupantes mais antigos, os que são possuidores mais antigos, e o que sobrar, daí o Estado, porque não pode deter para si patrimônio imobiliário rural, ele deverá transferir a outros particulares para um processo chamado de regularização de propriedade. Ora, quanto mais antigo é o povoamento, pior é a situação dessas ações discriminatórias. Quanto mais recente foi a ocupação populacional em estados que têm população rarefeita, etc., mais fácil é, porque você tem menos gente. Então você consegue acabar com ações discriminatórias em estados Rondônia, Tocantins, mas não consegue acabar na capital de São Paulo. Tem processos aí que são centenários. E isso é inviável, juridicamente não é possível mais chegar a uma solução. Vou chamar o quê? 3, 4 milhões de pessoas? Não é possível, né? Então é uma decisão política. E hoje, graças a Deus, a própria Advocacia Geral da União reconhece, por um dispositivo legal, que ela não vai falar nessas ações, a não ser quando exatamente esteja se entrando com ações de uso capião dentro de imóveis que já são de domínio público, ou dentro de uma praça, ou dentro de um quartel, ou dentro de uma escola pública. Ele não mais se manifesta, mas até poucos anos atrás, até 15, 20 anos atrás, ele se manifestava em todas as ações de ocupação. Confere a afirmação que o maior dono de terras do Brasil é o Estado? O maior? Quem detém mais terra? Quem detém mais terra é o Estado. É o Estado. O Estado em toda a sua estrutura. A União, o Estado mesmo da Federação, o município. Ele ainda é o grande detentor, porque ele não conseguiu fazer a regularização fundiária através da discriminatória, que é um processo que começou lá atrás, em 1850, com a Lei Imperial de Terras, que é uma lei fantástica para a sua época. Essa lei foi sendo alterada por outras, hoje nós temos uma legislação atual que cuida disso, mas mesmo assim, por mais que ela tenha sido agilizada nos seus dispositivos, visando uma execução mais rápida, não tem condição. Na Sociedade Nacional da Agricultura, qual é a principal preocupação? É uma entidade, tem academia, mas tem gente no meio rural. Qual é o assunto que a senhora tem tratado mais? Eu não falo preocupado, porque não gosto de falar preocupação. Não. Bem, a sociedade, desde o tempo do Otávio Melo Alvarenga, anterior presidente e pai do atual, ele sempre deu à SNA um perfil bastante amplo. Então, cuida-se desde regularização fundiária, ele abre as portas para esse tipo de debate, abre as portas hoje para a questão do agronegócio, da questão ambiental. Tudo aquilo que envolve a zona rural é tratado pela SNA. Né? Doutor, eu vou ser obrigado a interromper, porque eu tenho que pedir um intervalinho, a gente já volta já. Pois não. É muito rápido. Pois não. Bom, gente, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Ok, estamos de volta. Eu falo aqui do estúdio da B3 com vocês, o programa Mercado Futuro. Hoje a entrevista da diretora técnica da Sociedade Nacional da Agricultura, SNA, com sede no Rio de Janeiro. Ela é mais que centenária, né? Mais que centenária. Tem mais de 110 anos, 117. Converso aqui com a doutora Maria Cecília Ladeira de Almeida, que é advogada, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora de Direito. Que direito você dá? Civil? Hoje eu leciono apenas Direito Civil, mas introduzi na universidade a cadeira de Direito Ambiental e sucedi alguns grandes professores de Direito Agrário, como Fernando Sodero, Paulo Guilherme de Almeida e Gisele Ironá, que eu sucedi na cadeira de Direito Agrário, quando a matéria era uma matéria obrigatória. Numa reforma do MEC, essas matérias passaram a ser optativas ou eletivas, e daí então eles entram num outro ramo, né? Num outro
perfil, o aluno que é mais ou menos interessado, e aí você tem classes ou não. Mas devia ser uma matéria obrigatória, essa sempre foi uma grande luta do Otávio Alvarenga, como presidente da SNA, porque não há dúvida, este é um país agrícola, a gente pode brincar que mora em São Paulo, que anda de carro, mas este é um país agrícola. Já visto hoje que o país só tem resultados positivos no agronegócio, é uma alavanca do país. E ainda que não fosse, nós somos um país agrícola. Não tenha dúvida disso. A gente finge que não é, mas é uma bobagem. Não, e também hoje em dia... Não tem como, né? Hoje em dia também, por exemplo, falar que caipira são nós da cidade, o pessoal do campo não é nada caipira. Eu percebo muito a falta de conhecimento de uma estrutura doutrinária, acadêmica de direito agrário para estes que hoje advogam ou decidem as questões agrárias. É um desconhecimento. O direito agrário no Brasil é um dos mais desenvolvidos no mundo. O direito agrário não é direito da reforma agrária. Ficou com essa pecha, infelizmente, mas isso não é. Direito agrário é o mundo da zona rural. Então você teve aqui no Brasil grandes professores de direito agrário, tem toda uma nova escola de direito agrário, mais vocacionada hoje para a questão do agronegócio, por exemplo, são nichos de conhecimento, mas é uma matéria que deve ser obrigatória, porque o desembargador aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, ele vai julgar questão indígena do Mato Grosso do Sul. Posto que ele que tem a competência para isso, né? Divisão de competência. E você percebe, mesmo nas questões de ocupação, como fala isso? De invasões de uma maneira geral, em que você não tem, o juiz decide de acordo com a lei civil, eles não têm a noção desse ciclo agrobiológico que faz da vida da zona rural um timing diferente do que da zona urbana. Eu não sei no Mackenzie se tem, mas tem um colega seu que eu entrevisto aqui, às vezes, o Dr. Francisco Godoy Bueno. Sim, sim. Ele uma vez me disse que aqui na escola, né, onde todos nós estudamos aqui no Largo São Francisco, tem grupos só para discutir tem grupos de estudo. O Largo São Francisco é uma das primeiras escolas, né, que tem o mestrado e o doutorado em Direito Agrário. Que para um país como o Brasil é super importante. A senhora tocou na questão de quilombola e de área de reserva indígena. Além de nós termos uma área florestal intocada do planeta, 66%, 67%, também temos muita reserva e quilombola também. Como é que essa questão é resolvida, assim, juridicamente, digamos? Existe uma ação, em primeiro lugar, o Brasil é signatário de tratados internacionais que reconhecem populações tradicionais. Então, se eu tenho no Brasil quilombolas, indígenas, no Paraná está se voltando a falar de uma população que foi esquecida, que são os faxinais, que é uma população que vive em faixas, em propriedades coletivas, né? Então, você tem todo o núcleo, você tem... O indígena da Noruega ou da Finlândia é o parente do Papai Noel, são os lapões. São mesmas populações tradicionais com o mesmo reconhecimento internacional que nós temos aqui em quilombolas, em indígenas, faxinais, caiçaras e outras populações. Há um direito, sem dúvida, reconhecido internacionalmente do território que eles ocupam. E pela sua forma tradicional de vida, a noção de território deles é muito diferente da nossa. O território para eles é parte da vida deles. Então, onde a gente planta batatinha e faz 3, 4, 5 safras, eles não têm essa visão. A visão de território deles é muito diferente, com agricultura rotativa e com identificação com o território como se fosse um ancestral deles. Ponto. Até aí tudo bem. É preciso, de qualquer forma, que haja uma solução para esse problema, porque isto gera, pela falta de solução, pela falta da aplicação da legislação que deve ser aplicada corretamente, etc., isso cria uma insegurança jurídica no campo. Eu tenho medo hoje de plantar, eu não sou produtora rural, mas imaginando que fosse, e sei de muitos clientes, colegas e amigos que tem medo de plantar porque não sabe se amanhã não vai cair um decreto dizendo que é território quilombola, que é território indígena, que é área de preservação permanente, etc. Então, essas demarcações precisam ser feitas com a maior urgência. Estou falando coisa de 300 anos atrás, mas precisa ser feito, porque é preciso dar segurança ao produtor. Ele precisa saber que ali ele vai produzir e que amanhã não vai chegar alguém e dizer, olha, o senhor não pode mais plantar nada se uma folhinha de árvore cair, o senhor está
preso porque a área é indígena, porque a área é de proteção ambiental, porque a área é quilombola. Então, estas áreas, essa população deve ser tão reconhecida num país democrático como o produtor rural, mas todos devem ser reconhecidos, a ponto de que dê ao produtor rural uma segurança daquilo que ele está fazendo, e não a qualquer momento imaginar, isso até pode acontecer, mas não no estádio em que está. Nós temos uma ação discutindo a constitucionalidade ou não da lei que executa a regularização dos quilombolas, que está parado há anos. Um ministro pede vista, o outro pede vista, está parado no Supremo. Tá parado. Um pediu vista, ótimo, outro pediu vista, ótimo, tudo bem, é direito, mas aquilo não anda. Então você fica, será que o decreto é válido? Será que a regularização deverá ser feita assim? Será que vai ser de outra maneira? Se o decreto for declarado inconstitucional e foi feito o pedido, a ação correu por pedido DEM, se não me engano, do Partido Democrático, foi considerada inconstitucional o decreto, entre a norma constitucional e o decreto que executa, deveria ter uma lei ou não? Essa é a questão. É um pouco achismo, porque eu não sei se o caso é verdadeiro, enfim. Mas recentemente teve um problema de terra no Mato Grosso do Sul, que estavam tentando desalojar uns proprietários lá, que tinham documentação centenária de posse da terra. De posse da terra. Esse tipo de coisa é muito comum. Isso é muito comum, porque as documentações no Brasil são um caso à parte também, né? Isso também é um caso à parte, né? Mas claro que se você tem a documentação e ela é legítima, foi adquirida pelo processo legal da época, então você vai, eu comprei de alguém que comprou de alguém, que herdou de alguém, enfim, fazendo uma cadeia dominial antecedente e ela é perfeita, há que se reconhecer essa cadeia, né? E essa dominialidade. Agora, o problema é que assim, se sobrepõe a isso esses tratados internacionais. Então, ainda que eu tenha um título que seja justo, se for considerada área quilombola, indígena, etc., muito obrigado, até logo. Ele será devidamente indenizado, mas ele terá que sair, terá que deixar. Então, é por isso que eu digo, é preciso regularizar essas áreas para saber aqui tem, ali não tem, aqui não tem, e dizer, bom, então, acabou. Só sabe que para mim, eu estudei direito também, para mim, é uma questão não clara, para mim não é claro quem é o dono da terra. São os índios, se são os bichos, se são os humanos. A terra não é de ninguém, já dizia o cacique Sioux nos Estados Unidos, né? A terra faz parte da natureza. Faz parte da terra, não é de ninguém. Mas né? a apropriação dela nós reconhecemos pela doutrina, pela nossa ascendência legal de origem romano-francesa, que essa propriedade privada é minha. E a partir do momento que eu tenho um título legítimo, eu tenho todo, entre aspas, o poder sobre elas. Sobre esse todo, aos poucos, foi sendo mitigado por uns conceitos de função social e assim por diante. Quer dizer, eu não posso mais ser proprietário e no meu direito eu causo dano ao direito alheio. Começa por aí. Depois, o meu direito não pode estar contra o interesse coletivo. E hoje, essa ideia de função social, assim, o meu direito não só não pode estar contra o interesse coletivo, mas tem de estar em consonância com o interesse coletivo. Essa é toda uma mudança de visão, não só para a propriedade, mas também para os contratos, para toda... Doutora, vamos a outro intervalo. Eu vou brincar com ela, mas só vai responder só depois do intervalo. Que é o seguinte, eu conheço, por exemplo, gente aqui em São Paulo, que como vivemos uma crise e tal, gente que tem 10, 12, 15 apartamentos, casas, né? Fechadas, porque não está valendo a pena alugar, né? Só que contra isso não é... Sim. Tem também lei, mas depois então só ela explica. Sim. Gente, vamos ao intervalo e eu volto já, olha eu aqui apanhando. Ok, estamos de volta. Agora é o último bloco da minha conversa, muito agradável, com a doutora Maria Cecília Ladeira de Almeida, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e diretora técnica da Sociedade Nacional de Agricultura. Eu não falei ainda para você, você é mais moça que eu, doutora Maria Cecília, mas a melhor coisa do mundo é entrevistar professor, sabe?
o professor fala, né? Fala muito até. Para convencer os alunos de alguma coisa, né? Sem dúvida, tem que ser muito enfático. A senhora, eu fiz uma brincadeira que tem gente que fecha o apartamento e ninguém diz que é improdutivo, mas tem lei, então eu quero que a senhora explique. O Estatuto da Cidade prevê, e o próprio Código Civil, que foi alterado em 2002, também reconhece, que esse imóvel urbano hoje, claro, eu posso alugar e posso deixar de alugar por conta de crises, etc. Mas se ele não estiver alugado, se o imóvel estiver fechado e não houver posse nem de terceiros, né? E se não houver, juntando a esse quadro, o não pagamento dos impostos prediais territoriais urbanos, ou IPTU, a legislação considera este imóvel como bem vago. E a prefeitura pode arrecadá-lo. A mesma coisa aconteceria na zona rural também. Né? Então, existe uma legislação hoje que exige que o proprietário urbano, tal qual como rural, dê uma utilidade ao seu imóvel. Né? Tem que ser lógico que nós estamos vivendo uma época de exceção, uma época de crise muito grande e que casos e casos devem ser analisados. Né? Como aqui a gente improvisa tudo, vai mais uma pergunta rápida para a senhora antes de falarmos do título imobiliário aí. Sim. Que agora é o último bloco. Qual a posição sua ou da CNA, não sei, sobre essa questão de venda de terra a estrangeiro? A minha posição está muito de acordo com a própria posição da SNA. Sem dúvida nenhuma, que é um dos temas mais palpitantes para nós professores, sem dúvida nenhuma, ninguém é contra o investimento estrangeiro. Ele é bem-vindo e não há país que não tenha investimentos estrangeiros. Nós vivemos hoje num mundo, aspas, globalizado, em que não se imagina situações de total impedimento dessa aquisição. A legislação brasileira sempre permitiu. Só que ela permite desde que comprove a autorização do governo, que faz uma análise sobre o contingente de estrangeiros e de brasileiros a cada município. Então tem que haver um certo controle, e isso imaginando da legislação mais antiga, que era da época da colonização, de maneira que esse estrangeiro que venha, ele não transforme aquela região numa região só de estrangeiros, num gueto, afastando o colono brasileiro. E dois, a mistura do brasileiro com o estrangeiro cria a possibilidade de comunicação de tecnologia, de transferência de tecnologia de um para o outro, do outro para um. Isso sempre foi uma questão da legislação e sempre ela se pautou por isso. Então, tanto a SNA como eu, nós consideramos, eu modestamente considero, que é preciso que haja uma regulamentação, é preciso que haja capital estrangeiro, mas é preciso que seja feito regras para você não ter situações escabrosas. Consta que há um cidadão na Alemanha que foi comprando, num pedaço do Chile, ele foi comprando da Argentina até o Oceano Pacífico. Ele pode dividir o Chile no meio, se ele quiser. Claro que não vai fazer isso. Mas você não pode negar o acesso ao nacional. E não pode impedir o capital estrangeiro. Então isso é preciso com muita calma prestar muita atenção nisso, de maneira em que você tenha o que a lei tem em vigor, a lei que nunca deixou de estar em vigor tem, é um critério de proporcionalidade. A cada tantos, a cada 25% da extensão municipal pode estar em poder de estrangeiros. E desses 25%, 40% nas mãos dos mesmos nacionais. Mudar esse critério é uma questão de ordem técnica, que foge a mim. Mas tem que haver um critério de proporcionalidade. Não, já vamos ao título aqui, porque eu não sei o tempo voa aqui. Por exemplo, o maior produtor de touros no Brasil é uma empresa de capital inglês. Sim. Dizem até que a rainha é sócia. Então não há mal nenhum, isso está aqui, por São Paulo. A única coisa sempre... Tem que fiscalizar. A única coisa é não excluir o nacional dessas atividades, desses empreendimentos. Que título é esse imobiliário? É para arrecadar dinheiro? O que é isso? Esse é um título novo, é um projeto, da Câmara foi ao Senado, o senador o senador Caiado... Ronaldo Caiado. Ronaldo, com o professor Dr. Caiado,
ele emendou nos seus primeiros artigos, justamente que são os artigos principiológicos do processo. Isso cuida hoje de uma coisa que vai se chamar cédula imobiliária rural, Sim. que cria um patrimônio de afetação. O projeto em si, ele é todo detalhista em questões de ordem de direito cambial, que não vem ao caso aqui para nós nesse momento, mas o que ele faz é o seguinte, permite ao proprietário afetar, extremar de todo o seu imóvel uma pequena parcela, desde que esteja dentro da fração mínima de parcelamento ou do módulo rural que for menor na região, claro. E esta área ele entrega como garantia. Então, em princípio, quer me parecer que é um caminho mais ágil e mais seguro para o produtor rural, na medida em que ele não tem que entregar toda a sua unidade de produção Como garantia. Como garantia, às vezes, de um Entendi. empréstimo que é muito pequeno. Legal, gostei. Tá, tudo bem. Porém, tem o revés da medalha. E o revés da medalha é a hora que você cria o patrimônio de afetação, ele é registrado em favor do credor. E é muito ágil também para o credor tomar o crédito, ter o seu crédito satisfeito na medida em que o proprietário, então devedor, não pague. Então ele vai ter prazos lá para ser constituído em mora, mas se ele não pagar, o credor vai... Executa assim, transfira aquela área no meu nome, ponto final. Então não há um processo judicial de cobrança com leilão, nada. Entendi. Então você tem, é muito bom para o proprietário, mas também é muito bom, no meu modesto entender, numa primeira leitura. Isso é um projeto de lei, né? Deve voltar à Câmara agora para, já vai acho que para veto do presidente da República, mas deve ser usado com muita cautela, porque para o proprietário ele vai dizer, oba, isso vai ser fácil, ótimo, etc. Mas saiba que se em não pagar é muito mais fácil para o credor tomar o imóvel, porque ele simplesmente... Executa rapidamente. Aí ele executa rapidamente. Doutora Maria Cecília Ladeira de Almeida, nosso tempo já acabou. Adorei conhecê-la. O prazer foi todo meu. Se a senhora mora em São Paulo, como a senhora disse, podemos marcar outras conversas para discutir. A hora que quiser, eu assunto. fico à disposição. Então, muito obrigado pelas informações e obrigado pela presença. Até a próxima vez. Muito obrigada. Bom, gente, até o próximo programa. Obrigado pela atenção. Até lá.